Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente traz sempre diversos assuntos aí relevantes para o ecossistema de provedores de internet no Brasil. Esse aqui é o episódio número 5 e a gente está aqui com uma convidada muito especial que vai trazer um tema muito relevante, vai falar com a gente sobre inovação, e inovação que é um assunto que todo mundo fala o tempo todo. 2020, contexto de quarentena, precisamos inovar, precisamos pensar fora da caixa, o mercado vai mudar, o novo normal, e a palavra inovação sempre está no nosso dia a dia, nos nossos assuntos. E aí, lembrando, né, a gente faz parte aqui do Laboratório de Inovação do Cianet, estamos sempre tentando trazer um conteúdo relevante aí para vocês por meio de um podcast que você pode escutar aí de manhã, lavando louça, andando de carro, qualquer momento. Mas agora eu queria passar a bola aí para a Tamires poder se apresentar. Então, Tamires, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite, fazer parte do nosso podcast. O microfone é todo seu. Obrigada. Eu que agradeço, na verdade, pelo convite. Eu particularmente acompanho, né, o trabalho aí da Cianet e do Lab também. Eu acho uma pegada bem legal, assim. Eu acho que estimula muito esse meio dos provedores, o meio da tecnologia, dos telecom especificamente, vamos falar aí, né? E eu acho legal essa ideia, né? Essa ideia de produzir conteúdo de qualidade, conteúdo instrutivo, né? Para quem está aí, né, na luta todo dia, às vezes não tem tempo de fazer um curso, às vezes não tem tempo de fazer de fazer uma coisa maior. Então, muito bacana essa ideia do podcast, tá? E me apresentando um pouquinho aqui, bom, eu sou comunicadora, né, formada aqui pela Universidade da Amazônia, eu sou paraense, vivo atualmente aqui no Pará, e com ênfase em publicidade, né, e sempre estive aí nessa área da comunicação, da publicidade, do marketing, atuando em projetos, e sou apaixonada por inovar, né, por inovar no sentido de recriar mesmo, né, de pensar numa outra forma. E é um tema que eu particularmente gosto muito, falar sobre inovação, porque eu acho que não acaba o assunto, né? Falar sobre inovação, a gente é contínuo, então a gente sempre vai ter assunto, sempre vai ter algo para inovar, sempre vai ter algo para melhorar. Então, agradeço de novo o convite, né? E estou aqui para trazer um pouquinho da minha experiência nesses anos que eu venho atuando aí, direto e indiretamente em telecom, especificamente num provedor regional, né? Que é onde eu estou hoje, até agora, início de outubro, mais ou menos, é quando acaba o projeto que eu estou trabalhando lá. E é isso. Que legal. Trazer alguém que adora inovação para falar sobre inovação, acho que nada mais justo, né? E Tamires, conta um pouco pra gente de como tu chegou aqui onde está hoje, né? Falou que trabalha hoje no provedor regional, que é comunicador aí de formação, que ama inovação, mas conta um pouco mais sobre tua experiência, tua trajetória, algum projeto que tu já trabalhou, que, enfim, te deu um pouco de bagagem em relação a isso. Legal. Bom, eu comecei aí em telecom em 2012, né? Mas antes disso, eu atuei em projetos aí, em agências de comunicação especificamente. Eu digo que eu sempre fui uma comunicadora e não sabia, porque quando eu olho para trás, para minha infância, para minha adolescência, eu sempre estive envolvida em projetos que eu faço, assim, lógico, de forma profissional hoje, mas muito parecido. Mas, assim, antes de 2012, eu atuava em agência de comunicação, estagiava em alguns locais, trabalhei em veículos de comunicação, num dos principais veículos de comunicação aqui do Pará, filiada da Globo. Então, estava aí nesse universo, né? Em 2012, caí meio que de paraquedas num provedor regional, para trabalhar com comunicação e marketing dentro disso. E aí, eu, enfim, como comunicadora e como alguém que estuda o mercado, fui entender um pouquinho de como é que funcionava. E me apaixonei, né? Fiquei de 2012 até o ano seguinte, 2013, eu fui para uma agência de comunicação aqui que tinha conta de uma empresa de telefonia, né? Uma empresa grande de telefonia. E aí estive ainda nesse meio de telecom, mais voltado para a telefonia. Aí fiquei por 3 anos trabalhando em estratégias de marketing, de trade marketing, de experiência com cliente, de inovação, né? E na época a gente não tinha muita verba para trabalhar, então a gente precisava sim pensar como fazer uma coisa com resultado, sem gastar muito, ou então sem investir muito. Nós tínhamos uma verba pequena, nós tínhamos muitos desafios, muitos lugares para atender. Então, a inovação foi, de novo, aí uma aliada, né? Como fazer isso, né? Então, fiquei 3 anos trabalhando aí nessa área como produtora, atendimento comercial, planejamento para essa empresa de telefonia. E, em 2015, a Pronto
que é o provedor hoje, né, que eu estou atuando até outubro, me chamou de volta, né? Foi lá e disse assim, olha, vem para cá, tem uma vaga de coordenação comercial, preciso que você assuma, né? Conversamos lá, assumi a vaga, fiquei lá por 3 anos nesse posto, depois fui promovida para gerência comercial, né? onde eu saí em 2018 para ser sócio em um projeto numa agência de comunicação em Brasília. A agência era daqui, mas o projeto era lá em Brasília, ainda na área de telefonia. Fiquei ali mais ou menos 1 ano em Brasília atuando nesses projetos, ainda na mesma pegada, fazer mais com menos, atender uma região bem grande, né, centro-oeste e norte, regiões com particularidades completamente diferentes, né, com cidades completamente diferentes. Eu tinha ali, né, Cuiabá, eu atendi o Acre, então realmente eram extremos bem grandes, assim, né? E aí voltei para Belém em 2019 com alguns projetos pessoais. Um deles era justamente trabalhar com consultoria e mentoria nessa área de inovação e liderança, né? E aí, pronto, na época, o gerente operacional de tecnologia, na época, estava saindo com outro desafio em outra empresa, e eu fui fazer uma visita, assim, por acaso, para eles, e um dos proprietários, dos sócios, me fez a proposta. Que tal você assumir a área operacional e de TI? E eu falei, nossa, sem chance, como assim? Não vai dar certo. A minha formação é toda aí na área de mercado, e agora eu vou cair, assim, numa gestão técnica, a curva de aprendizado é muito grande, né? Como é que eu vou fazer isso? E ele falou assim, bom, não, técnico a gente não precisa, né, nesse momento. Nós temos uma equipe técnica, nós temos bastante técnicos aí para serem técnicos. Eu preciso de alguém que se foque em gestão. E um dos problemas que realmente acontece não só na área técnica, mas em qualquer área, é que quando você conhece tecnicamente algo, você tende a meter a mão na massa, né? Porque você sabe como fazer, você sabe os caminhos. Então, o limite entre o ser gestor e ser operacional é uma linha muito fina. E quando se fala de provedor, mais ainda, porque é um universo muito pequeno, né? Geralmente o proprietário começa vendendo, instalando, pagando, contratando. Então, eles vinham, lógico, com esse desafio que é comum no mercado e nos provedores. E aí, depois de muito pensar, né, nível de loucura que eu ia aceitar ou não, decidi aceitar e vi que era a chance de trabalhar inovação, uma coisa que eu acredito que gosto, né? Eu tenho aí uma jornada, né, de auditora de processos da ISO, né? Eu fiz alguns cursos, algumas formações em auditoria de processos e gestão da qualidade. Então, eu acredito que isso também me deu uma base para pensar de forma mais processual, né, de input e output, né, de resultado, de tarefas, de riscos. E peguei essa carga aí, né, desses anos todos e do mercado e da minha posição de gerente comercial, quando eu atuava, do que o cliente me dizia, do que eu, quanto cliente da área operacional de projetos, sentia necessidade. E falei, bom, vamos lá, vou pegar tudo isso, vou juntar pessoas que possam, né, ser meus conselheiros, meus mentores tecnicamente, montei ali uma equipe e fui. Né? E fui experimentando, fui trabalhando, né? Fui errando, fui acertando, fui vendo que algumas teorias não davam certo, fui vendo que outras eram muito boas e fui caminhando. Então, estou aí, né? O meu projeto hoje lá, meu projeto pessoal, profissional, finaliza agora em outubro, né? Estou saindo para outros projetos, mas foi uma grande escola, né? Uma grande escola como inovar, né? Digamos assim. Que legal ouvir aqui, saber desse currículo pequenininho aí, né? Brincadeiras à parte, esse vasto currículo que tu está trazendo aí de bastante conhecimento, experiência. E com tudo isso que tu viveu, Tamires, queria saber o que para ti, na tua visão, é de fato inovação. Bom, se a gente for falar em termos de conceito, né, assim, que tem aí nas literaturas e dos consensos, né, a gente pode resumir em recriar, né? Partir de algo, né, inovar é partir de algo que existe, uma nova abordagem, uma nova forma de fazer esse algo, né? Na minha concepção, não foge muito disso, né? Eu só acho que inovação, ele é algo que é da essência do ser humano, né? Você parte de algo que não está mais atendendo, e aí a gente não vai no que é melhor, no que é pior, a gente não vai qualificar isso, a gente só vai dizer que eu estava em um estado e agora eu preciso ir para outro estado. Eu fazia algo, agora eu preciso fazer algo. Só que não é criar do zero, não é descoberta, não é inventar, né? Isso são outras coisas. É ter uma base de alguma coisa que eu vinha fazendo, pode ser um processo, pode ser uma tarefa, pode ser um método, né? Que eu fazia e pensar como é que eu posso fazer isso que eu faço agora de uma forma melhor, né? E o melhor, ele vai partir por vários conceitos, né? Por vários adjetivos. Melhor em tempo, melhor em tecnologia, melhor em custo, melhor em experiência do usuário ou do cliente,
né? Então, eu sempre costumo falar que inovar é simples, né? Inovar é simples. É parte do que você faz hoje, né? O que eu estou fazendo hoje? Se hoje eu pego um caminho para ir para o meu trabalho e hoje eu decido inovar, eu vou pegar um outro caminho, né? Eu estou indo para o meu trabalho, eu estou indo no meu carro, eu estou indo fazer algo que eu sempre faço, mas decidi fazer aquilo que eu sempre faço de uma forma diferente. Então, eu gosto de resumir de forma bem simples. E também eu gosto de dizer que inovação não é tecnologia, inovação não é ferramenta, inovação não é inventar roda, né? Não é ser descolado, porque eu acho que isso são caminhos e ferramentas e formas que te ajudam a inovar, né? Eu vejo muito por aí as pessoas assim glamorizando muito a inovação, que até o pequeno provedor, o provedor regional, as pequenas empresas, elas acham que não é para elas, né? Não, não é para mim inovar, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para inovar, né? E não é bem assim. Então, resumindo, em termos de conceitual, que eu acredito, é recriar. É partir de algo que já existe, fazer de forma melhor. E decidir qual é o melhor e partir. E ir tentando. E dentro desse contexto que tu falou, concordo muito, muito. Dá para ter até uma história bem famosa. Tu tava lembrando aqui de um senhor no Paraná que tem um carrinho de pipoca. E aí ele conseguiu inovar tanto no carrinho de pipoca dele, só com utensílios básicos de higiene, por exemplo, e ganhou uma clientela muito grande, saiu no jornal e tudo mais. Inovação não precisou de nenhuma linha de código aí, digamos, né? E dentro desse contexto que tu trouxe, Tamires, por que tu acha que é tão importante esse setor de telecom, né, os provedores de internet inovarem e, enfim, estarem por dentro das práticas de inovação? Começa pela própria tendência do ser humano evolutiva, né? Se a gente for falar aí que a gente está todo dia evoluindo, né? A gente está todo dia, cada dia que a gente acorda diferente, a gente acorda com um desejo diferente do que a gente tinha ontem. Então, eu acho que é próprio da essência, né, do ser humano essa mudança e essa recriação, né? Se a gente for falar aí um pouquinho de mercado, a gente vê modas, tendências que foram nos anos 70, nos anos 80, voltando agora com uma outra repaginada, né? Então, é próprio nosso, né? A gente querer mudar. Lógico que existem pessoas que mudam mais, pessoas que mudam menos, pessoas que têm uma velocidade de inovação, de recriar mais acelerada e outras menos, mas todo mundo recria alguma coisa. Então, partindo do princípio que todos os negócios são para pessoas, né? Então, já começa por aí que a gente precisa inovar, porque a gente precisa atender uma essência nossa. E segundo, que a tecnologia, ela está acelerando tudo, né? O acesso a muita coisa, né? Acesso a informação, acesso a conteúdo, acesso a ferramenta, ele está acelerando essa essência que já é do ser humano de inovação. Então, hoje, antigamente, a gente demorava muito para ter uma mudança de estado, uma nova tecnologia, um novo programa. A gente demorava muito para conversar, porque você está aí, né, no sul e eu estou aqui no norte, né? Então, essa conversa, sei lá, 10 anos atrás, seria muito difícil acontecer. Dessa forma, né? Poderia falar por telefone, mas talvez ficaria ruim, a telefonia talvez estaria ali meio nebulosa ainda, né? Então, a tecnologia acelerou isso. E, por acelerar, a demanda por essa inovação própria do ser humano aumentou mais ainda, né? Ele quer algo diferente. O que é novidade ontem já não é mais hoje, né? A gente se acostuma muito rápido com as coisas que são boas, com as melhorias. Tem um comercial da Vivo que eu acho muito legal, passou alguns anos atrás aí, que a pessoa falava assim, ela ia, né, comprar um sorvete, ela falava, nossa, mas só um sorvete? Né? O usuário hoje, ele já não está mais acostumado a receber só aquilo que ele já recebia. Né? Ele quer mais, né? Ele quer mais, porque ele está sendo tão bombardeado de informação, ele tem tanto conteúdo instruindo ele sobre o que é melhor, sobre como usar os produtos, como usar os serviços, sobre as possibilidades que ele tem aí, né, no mundo para fazer, que ele quer mais. Essa tendência de inovar, ela vem aí da própria revolução tecnológica, né, que está acontecendo, que nós estamos vivendo agora, do novo normal. Então, não inovar é ir contra a nossa essência. Então, acho que responde muito bem, sem muitos métodos, por que a gente precisa inovar. Sim. E até parafraseando assim, acho que a inovação vem muito da necessidade também, né? E as necessidades, elas estão mudando constantemente. Então, o quanto que alguém precisava, por exemplo, de banda de internet antes de ter um smartphone, ou antes de jogar um jogo online, ou alguma coisa do gênero. Então, isso trouxe uma necessidade nova, algo que não tinha antes, e que agora as pessoas precisam disso, né? Eu acho que a inovação também vem muito disso. Tem uma coisa que a gente fala, né, dentro do marketing, tem na verdade, um questionamento que a gente sempre faz no marketing, que é: quem dita a tendência? Quem dita a mudança? O usuário ou a indústria? Eu digo que é a mesma pergunta que veio primeiro, ovo ou galinha, né? Porque
é uma troca mútua aí, né? Então, por exemplo, a indústria ela cria uma tecnologia e o usuário pega aquela tecnologia e descobre que através daquela tecnologia ela pode fazer outras coisas, né? Então, você citou um exemplo muito legal, que é com relação ao smartphone, né? Antigamente a gente tinha que fazer tudo muito fragmentado, né? Para eu poder fazer uma transação bancária, eu ia no banco ou no site do banco. Para eu poder assistir um filme, eu tinha que ir ao cinema, né? Somente assim que eu conseguia fazer. Para eu poder falar com alguém, eu tinha que ir lá e ligar para essa pessoa, né? Então, tudo era muito, no mundo analógico, digamos assim, era tudo muito fragmentado, né? Quando o smartphone uniu tudo isso numa única plataforma, num único aparelho, a minha necessidade, né, por estar conectada, a minha necessidade por banda, né, que vamos falar aí, aumentou muito. E a própria tem uma história bem legal, que um dos sócios conta lá, que o primeiro link de internet que foi vendido aqui na região norte era 128K. Era uma das velocidades mais rápidas que só quem tinha eram as grandes empresas, né? A gente tinha ali a discada que, nossa, né, a gente deixava lá conectando, ia tomar uma água, voltava e era ultra veloz, né? A gente fazia tudo muito rápido, né? Então, a gente tem aí alguns marcos, né, que prova isso realmente, né? A gente está evoluindo todo dia, né? Hoje, 10 megas não é mais diferencial para ninguém. A gente está falando de 1 giga, né? Então, realmente, o mundo mudou e mudou rápido, né? Mudou do dia para a noite, digamos assim. Daqui a pouco já está saindo 5G também, as coisas vão mudar ainda mais, então o que o 5G vai possibilitar, né? O que vai abrir de porta para a inovação. Com todo esse contexto, assim, como que eu tendo um provedor, eu sendo gestor de um provedor, sendo dono de um provedor, como é que eu sei quando eu preciso inovar e aonde que eu preciso inovar dentro do meu contexto? Legal. Bom, vamos partir aí do princípio que o provedor regional, ele tem uma vantagem que eu acredito, tá, sobre a minha perspectiva, que as grandes empresas não têm. Ou tem, mas custa caro. Ele está próximo do usuário, né? Ele está próximo ali do cliente. O cliente ele vai lá na porta do provedor e às vezes o dono está lá dentro, né? O gerente está ali dentro. Então, ele tem essa fonte, né, inesgotável aí de input, digamos assim, de demanda. Mas eu parto do princípio que toda inovação ela tem que atender um problema, né? Ela tem que trazer uma solução. Seja uma solução que está latente, que está doendo, que está trazendo prejuízo, ou uma solução que vai fazer avançar mais rápido, né? Então, acho que o primeiro princípio é aonde que eu tenho mais problema, falando português bem claro, né? Eu tô com problema no meu atendimento, e qual é o problema que eu tenho? Eu tô com meu problema no comercial, na minha área operacional, qual é esse problema? O que o meu cliente reclama, né? Qual é a dor que está doendo nele ali, né? E qual a solução que eu posso gerar para ele? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Saber qual é o problema que eu tenho, e aí eu vou falar, sempre vai haver um problema. É por isso que a inovação nunca vai parar, por isso que a melhoria continua a parar, porque sempre vão haver problemas. E o problema do ponto de vista, às vezes, é um problema, às vezes, que nem está ali, né? É evidente. O usuário e o cliente nem sabe que existe aquele problema, mas quando você gera uma nova forma de fazer, ele fala assim, nossa, isso era um problema realmente para mim lá atrás. Então, aonde é que está doendo? Né? Qual é o problema que eu resolvo do meu cliente? Qual é a dor que eu resolvo do meu cliente? E segundo, eu colocar isso numa balança, colocar isso em perspectivas ali de prejuízo ou de tempo ou dos meus objetivos estratégicos. Por exemplo, se eu tenho um problema hoje de reclamação de cliente em atendimento, né? Meu cliente reclama que o meu atendimento ele é ruim, ou ele não atende na velocidade que ele precisa, ou não dá feedback, né? E eu tenho um cliente reclamando comercialmente ali que precisa de um novo produto ou de um novo serviço. Dentro da minha perspectiva de provedor e do meu objetivo estratégico como mercado, o que é mais importante nesse momento para mim? O que vai me fazer avançar nesse momento mais rápido? Né? O que vai fazer reduzir o meu prejuízo? Então, primeiro, o provedor precisa decidir o que ele quer nesse momento, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para inovar em tudo. Existem, sim, empresas que são disruptivas, né? Aí, disruptivas que mudam o mercado de uma forma, né, grande, mas eu digo que são inspiradores. Eu não gosto muito de dar esses exemplos de grandes empresas que mudaram o setor todo, porque senão fica muito distante do provedor regional ou da pequena empresa, da média empresa, né? Fica muito intangível e aí fala assim, não é para mim. Mas o que eu preciso hoje? Eu preciso reduzir custo, eu preciso reduzir tempo, eu preciso aumentar a satisfação do meu cliente, eu preciso diminuir ruídos, eu preciso aumentar o meu engajamento quanto equipe. Então, decida primeiro o que dói mais em você, o que dói mais no cliente. Decidindo isso, inicie o plano de inovação, né? Inicie inovando. E às vezes a inovação ela é muito simples,
Às vezes o cliente fala assim, por que você não faz um contrato digital? Legal, né? Vou ver que ele tem um contrato ali ainda físico, né? E aí a gente vai estudar os meios legais, de como isso pode ser feito. Pronto, então tem uma inovação. É uma inovação que estava aí latente com o cliente, né? Mas quem pode responder como fazer isso, o que fazer, são duas áreas. A área interna, né? Às vezes a equipe ela tem ali um pouco do que precisa ser feito, e aí a liderança ela precisa escutar, e o cliente, né? E o terceiro ponto é onde está doendo, né? Onde está doendo aí, né? Tô perdendo dinheiro, e esse dinheiro ele vai me fazer, de repente, retroceder, começa inovando por aí, começa reduzindo custo, otimizando o processo. Não, eu não estou perdendo dinheiro, mas o meu cliente não está satisfeito, então talvez eu perca daqui a um tempo. Né? Então, começa lá pela experiência, pela satisfação do cliente. Tá, não, eu tenho meu cliente satisfeito, eu tenho um processo otimizado, mas a minha equipe ela não está com clima legal. Né? Dentro eu não tenho uma equipe engajada, uma equipe inspirada para inovar. Então, começa inovando na liderança, começa inovando, né, na forma de trabalhar com essa equipe. Então, é o que eu acredito. Né? Como saber, são esses indicadores aí de qual o caminho melhor a seguir. Legal. Então, basicamente, a gente tem que saber para onde é que a gente quer ir primeiro, né? E a inovação vai ser um outro caminho para tentar ultrapassar as barreiras que tem ali no meio, né? E algo muito interessante que tu falou ali também, que eu acho que é essencial, é a questão de o dono do provedor, o gestor, tá tão próximo assim do cliente final. E o quanto que isso é importante, né? Ali o exemplo do contrato digital até que tu deu, e dá para tu captar muitos problemas que teus clientes têm no dia a dia. Agora tu imagina se tu tem 10 hierarquias até chegar no cliente final. Tu tem o dono do provedor, aí tu tem o diretor de operações, aí tu tem o diretor de atendimento, aí tu tem o gerente da equipe de atendimento, aí tu tem o atendente para conseguir falar com o cliente. Se o cliente faz uma reclamação, até ela chegar no gestor grande, né, ela pode se perder e o trabalho às vezes nem compensa, né? Mas o dono do provedor falando diretamente com o cliente, ele consegue entender. E até um exemplo legal que tem também sobre isso é, por exemplo, se o cliente está reclamando de internet lenta. Será que a única solução possível não, ele contratou a internet mais baixa ou alguma coisa do gênero? Às vezes o problema pode estar no alinhamento de expectativas sobre a velocidade da internet, às vezes o problema pode estar numa falta de informação, e dá para a gente inovar com coisas muito simples ali no meio que podem resolver um problema, por exemplo, de reclamação de cliente, né? Dá para pensar muito nesse sentido também. E Tamires, olhando para essa inovação que tu trouxe também, toda essa questão de olhar para a necessidade do cliente, de escutar o cliente, de ter claro para onde você quer ir, e quais são os principais pontos que estão doendo mais, o que tu vê como os principais desafios que a inovação traz? Certo. Bom, o principal, o pontapé inicial é assumir que toda inovação ela tem um tempo, né, para gerar resultados. Né? E isso ele fica um pouco assim. Eu entendo a aflição, por exemplo, dos proprietários e da própria equipe, da gerência, da liderança, quando implanta uma inovação e essa inovação de cara não traz logo, né, aquele faturamento triplicado, ou aquela equipe enganjada, ou aquele cliente indo nas redes sociais e falando, nossa, que maravilhoso que você fez, né? Então, o primeiro ponto é esse, é ter paciência, né? Resiliência, entender que tudo é um processo, né? Se você veio até hoje trabalhando de uma forma, você não surgiu do nada, você foi caminhando dia a dia, né? Foi se aperfeiçoando. Então, o principal desafio é fazer com que a equipe, esperar o tempo do cliente, o proprietário do próprio provedor regional entender que esse resultado ele vai vir, às vezes a curto prazo, médio prazo, longo prazo, e às vezes são etapas. Às vezes você atende uma etapa a curto prazo, existe aquela que é um pouco mais sensível, que é a longo prazo. Então, esse é um dos principais desafios. Mas tem também, assim, quando a gente vai para um ambiente interno, falando um pouco mais de liderança, nós temos aí alguns desafios quando a gente implanta algo novo. Né? A gente tem inovações, como eu falei lá no início, que vem muito da demanda, uma demanda reprimida, ou da equipe, né? A equipe está pedindo para mudar aquele processo. A equipe não aguenta mais fazer aquilo daquele jeito, a equipe já disse que não dá certo usar aqueles passos, né? Ou do cliente, o cliente já falou que não aguenta mais ter que assinar 35 páginas de contrato, um exemplo, ou o cliente falou que não quer mais passar horas, né, numa ligação. Isso não dá exemplos de alguns inputs, assim.
Então, essa inovação, eu digo que é uma inovação sem resistência, porque quando você muda, você já consegue ver de imediato, né, uma receptividade do cliente e do usuário para aquilo que você mudou. Mas existem aquelas inovações que são necessárias, que vão passar pela cultura, pelos hábitos, pelos costumes, tanto interno quanto externo. E que é preciso ter muito cuidado ao fazer isso. E o próprio provedor, ele precisa apoiar esse processo de inovação. Falando de liderança, né, às vezes as equipes elas precisam implantar um método novo e vai ter erros, né? Vão ter falhas, vão ter ruídos, até que aquilo consiga estar, né, azeitado, que é um termo que a gente usa bastante aqui, ele vai levar um tempo. Então, é preciso ter paciência. Preciso ter paciência e apoiar. Acho que a liderança, seja ela a liderança como alta direção ali da empresa ou mesmo as lideranças dentro da equipe interna, elas precisam apoiar esse processo de inovação e ser mais... ter mais empatia, né? Porque isso vai trazer um prejuízo, vai trazer um desconforto. Você está tirando a pessoa de algo que ela fazia, de um hábito que ela tinha, às vezes, por 10, 15, 20 anos, de fazer um processo comercial, de fazer um processo de atendimento, de instalar de uma forma, de usar um equipamento determinado, né? A gente vai falando um pouquinho das mudanças, né? Aqui no Pará, chegou há pouco tempo a tecnologia de fibra ótica de forma mais acessível, né? Há pouco tempo eu falo, vamos colocar aí de 5 anos para cá, de forma mais acelerada. E então, para a gente, era tudo muito rádio, né? Então, o rádio, dando um exemplo aí, né, ele tinha alguns desafios, né? Que desafio era? Infraestrutura, né? Ali, a gente está numa região que chove muito, a gente está numa região que é amazônica, então tem muitas particularidades, mas mesmo assim nós conhecíamos esses desafios. A gente já estava habituado a esses desafios. Quando a fibra ótica vem de forma mais massiva aqui para a gente, ela melhorou muitas coisas, como, por exemplo, a estabilidade, né, o acesso, né, as bandas ficaram escaláveis, mas eles trouxeram outros desafios para a gente, que foi ter que lidar com uma demanda grande e ter que entender que o cliente ele quer mais banda, que o cliente ele quer mais velocidade. Então, essa paciência, essa resiliência, essa empatia de entender que esse processo é um processo que vai incomodar, né, dentro da equipe, ou mesmo que o cliente ele não conhece, eu vou ter que explicar para ele como é que funciona, eu vou ter que educar o meu cliente, é algo que no dia a dia ele acaba sendo um pouco estressante, né? E aí junta as responsabilidades dentro do provedor de colocar mais cliente para dentro, as responsabilidades de liderar a equipe, o cliente querendo mais. Então, conciliar tudo isso dentro de um plano de inovação, ele é muito desafiador. Então, como é que eu recomendo que pode acontecer? Primeiro, apoio. A liderança e a equipe precisa também apoiar. A gente consegue avançar muito mais rápido quando as equipes entendem que é importante, que aquela mudança, às vezes ela vai causar ali um desconforto temporário, né? Mas ela vai ser importante lá na frente, né? Então, isso é importante. E o cliente também participar desse processo, porque ele vai ser o nosso termômetro. Se aquela inovação, como eu disse lá no início, ela vai ser uma inovação útil, né? Porque às vezes eu quero inventar a pólvora, ok, gastei um montão de tempo, gastei recurso da minha empresa, o provedor ele é enxuto, eu tenho posições muito bem ali, não tem ninguém sobrando para poder, né, gastar um tempinho ali, e o cliente falar assim, ok, mas isso não muda a minha vida, né? Então, essa escuta ativa, né? A pessoa que está liderando, ouvir a equipe, ouvir o mercado, se ouvir, confiar na sua intuição também, daquilo que vai dar certo e que não vai dar certo. Então, são esses desafios. Eu acho que é mais do ponto de vista comportamental, digamos assim, né? Controlar todas essas variáveis de incerteza que a inovação traz, né? Eu acho que é o principal desafio. A inteligência emocional, ela é muito importante nesse processo. Inteligência emocional, acho que é um dos principais, né? Falar em inovação, não tem certo dia de amanhã, é base de testes, né? Tentativa e erro. E até pensando nisso, né? Que inovação, a gente acaba errando muito também para acertar. Eu acho que isso faz parte do processo de inovação, né? Pensando quando a gente fala de inovação também, eu acho que tu trouxe lá no começo que muitos provedores falam, não tenho dinheiro para isso, já pensa em tecnologias milionárias. Na tua visão, o que é inovar a um baixo custo ou sem altos investimentos? Como é que eu posso começar isso sem tirar muito dinheiro do meu bolso? A gente pode inovar de diversas formas, né? Então, acho que a nível de processo, a nível de tecnologia, a nível de pessoas, a nível organizacional, que vai mexer com a estrutura toda. Então, a nível de processo, por exemplo, é um passo, né? Eu posso mexer em algum passo da minha rotina, onde, de repente, o comercial, ao invés dele
ir lá, ele assina o contrato do cliente, aí depois ele escaneia, depois ele manda isso para um sistema, depois o cliente tem que confirmar esses dados, né? Então, às vezes, você precisa retirar uma etapa, 2 etapas disso, né? E entender o que o cliente quer mais. Ele quer mesmo receber todos esses passos? Ele quer esse nível de segurança absurdo que a gente, às vezes, quer passar para o cliente? Não quer. Se ele não quer, se esse meu cliente não tem essa demanda por todas essas etapas, começa inovando tirando uma etapa. E essa etapa não vai trazer nenhum prejuízo legal para o provedor, por exemplo, no contrato, né? A gente fala muito sobre contrato porque foi um dos pontos que a gente trabalhou muito lá, né? A gente vinha aí de uma fase muito do contrato jurídico, daquela coisa que precisa estar pautada, não que isso não precise nesse momento, né? Mas quando a gente olha para o mercado e a gente vê hoje pessoas comprando casas, né, por aplicativos, né? Casas de 2 milhões por aí, né? Pessoas botando todo o seu dinheiro num banco onde você só tira uma foto com a sua identidade, claro, né, para usuários e clientes que querem esse tipo de serviço. Então, a gente olha para o nosso provedor e olha para o nosso trabalho ali e vê, cara, será que meu cliente não quer isso também? Então, a nível de processo, eu posso começar a inovar isso. Olhar as tarefas que eu faço hoje, olhar as demandas que eu faço hoje e ver que demanda não está trazendo resultado ou não está trazendo o resultado que eu quero. A nível de tecnologia, eu posso mudar um sistema, eu posso trabalhar com uma planilha, não precisa ser só um sistema, né? Às vezes existem planilhas que a gente faz que já automatizam muito as etapas que você faz manual. Né? Então, eu posso colocar ali um relatório, uma planilha, que vai ajudar, né? Eu gerar, de repente, uma informação mais automática, um dashboard, né? Uma tendência. Então, eu posso trabalhar de forma sistêmica, eu posso comprar um equipamento no mercado, né? Que vai me ajudar, né? A fazer mais rápido. E aí, o baixo custo, ele é um termo delicado para as pequenas empresas e para as médias empresas. Por quê? Existe o alto custo, mas um custo que a gente não enxerga. Eu sempre digo assim, existe aquela ferida exposta, que você vê que está ali, né, doendo, e existem aquelas pequenas inflamações que você não enxerga. Né? Então, quando a gente vai falar de custo, eu acho importante falar o seguinte, que existem coisas que parecem ser baratas, por exemplo, é mais barato para mim trabalhar, de repente, sem um determinado sistema, por exemplo, isso, né? Mas eu só estou vendo o custo real ali, né? O quanto eu pago todo dia. Mas e o custo indireto que você tem de ir perdendo aquele cliente dia a dia, né? E o custo indireto de você ter que reconquistar aquele cliente novamente porque ele acha que a forma com que você se comunica com ele, a forma que você entrega o serviço para ele é ruim ou não atende e ele vai para a concorrência. Então, o tempo que eu estou gastando colocando mais clientes para dentro e não conseguindo reter, talvez eu seja o dobro do preço de eu investir numa tecnologia ou numa ferramenta ou numa capacitação para o cliente. Agora, claro, é sensível para o provedor essa questão de investimento, porque às vezes ele não tem investimento disponível ali naquele momento. Mas eu sempre falo que a internet, ela tornou isso muito acessível. Hoje nós temos aplicativos, nós temos ferramentas, nós temos videoaulas de graça, né? Então, o primeiro ponto é querer. O segundo ponto é experimentar. Né? Eu coloquei uma metodologia de reunião. Né? Eu não preciso fazer um Scrum, né? Que é uma forma de gerir projetos. Eu posso colocar post-it na parede. Eu posso pegar um quadro branco e falar, hoje nós vamos discutir os problemas dos clientes de forma diferente. Chama cada um de alguma área, é uma forma de inovar. Chama o cara lá financeiro, o cara que não entende nada de tecnologia, que não entende nada do que ele está fazendo, e pergunta para ele, como você acha que eu posso melhorar o serviço do meu cliente? Isso é uma forma de inovar e não vai custar R$0 fazer isso. Vai custar nada. Você só vai ter que estar disposto a ouvir. Né? Chama o cara lá da limpeza e pergunta para ele, seu José, dona Maria, como você acha que eu poderia melhorar o meu serviço? Você acha que é importante? Só quanto cliente, se eu tivesse o meu serviço, se eu gostaria de ser atendido dessa forma, é uma forma muito boa de fazer de baixo custo. Né? Segundo, a gente voltar para aquele princípio lá de que para que eu quero inovar. Né? Eu quero inovar para ter mais satisfação, para reduzir custos, para avançar minha empresa, para entrar no novo mercado. Né? Então, se isso não estiver muito claro, eu vou perder dinheiro e tempo. Porque eu vou investir, né, um determinado expectativa em cima daquela inovação, ou daquele método novo, ou daquele sistema novo, né, ou mesmo daquela liderança, isso não vai trazer resultado. Então, aí eu vou ter a sensação de que é caro. Né? Mas algumas coisas sendo de forma mais exemplar, como eu fiz, foi ir para a equipe interna. Né? Eu percebi que quando eu estava começando o trabalho de inovação, que eu precisava trabalhar esse conceito de inovação dentro da equipe primeiro, antes de ir para o mercado. Né? Então, tanto que a fase que eu estou encerrando dentro do projeto hoje lá na Pronto,
era a fase da liderança, e agora eles vão trabalhar uma outra etapa que é justamente para o mercado. Então, quando eu cheguei, eu comecei a observar como que as pessoas se reuniam, como que as pessoas tomavam decisão, quem participava das decisões, quais as etapas que isso levava para uma tomada de decisão. E eu percebi alguns pontos que davam certo prejuízo, né? Ou que, de repente, fazia com que a gente perdesse o foco. Então, o primeiro ponto que eu comecei, que deu certo para mim, que talvez pode dar certo, foi colocar toda a equipe numa sala para dizer assim, gente, o que a gente pode fazer para melhorar esse problema específico? O que vocês acham que é o problema, né? Isso levou um tempinho, porque a gente ficava meio retraído, não sabia o que dizer, mas depois isso foi avançando e vieram ideias muito boas, né? A gente foi testando, e é importante também a pessoa que, quando você acha uma ideia muito boa, muito coerente, ou mesmo que ela não seja muito boa, mas você conseguir botar em prática, ou pegar aquilo ali e fazer acontecer, isso ajuda bastante também, a pessoa se sente motivada a estar pensando em inovação, se sente motivada a estar pensando como melhorar. Às vezes tem pessoas que têm projetos delas ali inseguras, eu acho que eu poderia fazer assim, você vai lá, eu banco o seu erro, pode ir. Pode tentar, né? Outro ponto, depois que deu certo para mim também, foi, depois das reuniões com as equipes todas, foi segmentar as reuniões, né? Fazer reuniões menores, com problemas específicos, né? E sempre perguntar, gente, está funcionando para vocês essa reunião? Vocês acham que está coerente assim? Você se sente confortável com essa forma? Né? Isso porque eu comecei por dentro, né? Ali. E fomos avançando, fomos aprimorando. Outro ponto importante de baixo custo, que pode não parecer, mas está aberto à crítica, de que não funcionou, de que aquilo não ajuda, de que aquilo é só perda de tempo, né? Então, ouvir isso com empatia das equipes e do cliente. Outro ponto também que foi muito importante foi fazer labs com parceiros e clientes. Então, isso aí é uma forma de baixíssimo custo de a gente experimentar, né, sem muito risco, já que a gente não tem muita margem para risco dentro de uma empresa pequena, se aquilo que eu acredito piamente que meu cliente vai, né, aquele contrato digital, ou então aquele equipamento novo, ou então aquela forma de atender automatizada, ou então aquela visita, aquela forma de comunicar com o cliente vai dar certo. Então, às vezes você tem um parceiro ali que é seu amigo, que é seu cliente, testa com ele, né? Testa com ele, vê se dá certo. Às vezes tem um grupo de clientes ali que você são clientes fiéis, clientes muito satisfeitos, liga para ele e fala assim, olha, cliente, eu estou aqui testando um sistema novo, né? Esse sistema, a gente não tem muita certeza se vai funcionar. Você quer me ajudar a melhorar? Você quer me ajudar a participar dessa implantação para me dar feedback? Dá uma degustação de 30 dias para ele do serviço e deixa ele experimentar e deixa ele criticar. Ou então você pega aqueles seus clientes mais insatisfeitos. Esse é o mais polêmico, tá? É o mais polêmico, mas pega aqueles que mais reclamam e fala assim, legal, entendi que você tem críticas sobre o meu serviço, sobre o meu atendimento, então me ajuda a melhorar. O que você acha que eu posso fazer hoje que vai ajudar a resolver esse seu problema? Você acha que eu posso aumentar a velocidade? Pega esse grupo de clientes, ou pega o cliente que é o mais insatisfeito e traz ele para dentro da organização para que ele possa experimentar junto com você, né? Para que ele possa trabalhar junto com você. Ele vai ser o melhor indicador. Se o teu cliente mais insatisfeito dentro daquilo que você acha que é importante inovar, ele diz para você, não, agora deu certo, agora eu estou satisfeito. É uma forma barata. Às vezes você não precisa nem fazer permuta. Você só traz ele para perto de você e fala assim, tá, eu entendi, eu quero melhorar. Como eu posso fazer isso para melhorar? Então, eu acho que o principal ponto é a humildade, sabe? A humildade de saber que você está ali para vender um serviço, para atender uma expectativa, e esse cliente ele está ali para ser sua fonte de renda, né? Então, um precisa do outro. O cliente precisa do usuário, né? O cliente precisa do provedor, precisa dali para poder estudar, para poder trabalhar, para poder avançar. Tem um case muito bacana aqui no Norte, que foi uma determinada cidade que nós entramos de forma massiva. Assim, a cidade ela já tinha internet, ela já tinha tecnologia, mas ela não tinha de forma massiva, né? E nós entramos na cidade e foi muito gratificante ouvir de pessoas falando assim, poxa, agora eu posso fazer minha faculdade EAD, porque agora eu tenho acesso a uma internet que me atende, né? Legal, bacana, e a gente ficou muito feliz. Mas que tal perguntar para esse mesmo cliente agora, depois de algum tempo, se eu continuo atendendo a expectativa e agora qual é a nova necessidade que ele tem? Né? O que ele precisa? Às vezes, simplesmente você ir lá para a rua, ir para a lanchonete, ir para a praça e ver como é que as pessoas se comportam, como é que elas usam, qual a tendência, como é que elas se comunicam, já ajuda, já traz diversos inputs para dentro da empresa. Eu tenho um professor que fala assim, TBC, tirar a bunda da cadeira.
né? Então, tira a bunda da cadeira e vai, né? Levanta a bunda da cadeira e vai falar com a tua equipe, levanta a bunda da cadeira e vai lá no ponto de venda do cliente, levanta a bunda da cadeira e vai passar um dia de vendedor para ver o que o vendedor passa, de repente ele precisa de ajuda, de repente ele está gritando por várias coisas aí e a gente não tem tempo para ouvir e o cliente está falando. Então, eu acho que o principal ponto importante e que possibilita muito isso no provedor regional é estar próximo, estar disposto, estar aberto e tentar, sabe? Errou rápido, passa para o próximo, né? Não tornar o erro também, dentro de um processo de inovação, pessoal. Porque quando você vai caça às bruxas, aí, por que foi errado? Poxa, tivemos prejuízo. Ok, vamos aprender com isso. O que a gente aprende que a gente não deve fazer? O que a gente aprende que não vai dar certo? Né? Então, falando de custo, o observar antes de fazer é o melhor caminho. Né? E convidar aí quem participa para criar junto, para validar se aquele método está dando certo. Perfeito. E só por curiosidade também, eu também tenho um professor que fala uma frase muito parecida, ele fala de tirar a barriga de trás do balcão. Abraço, Nério, se estiver ouvindo isso. Mas, muito legal, e olhando para essa parte de custos também, sensacional tuas palavras, Tamires, essa parte que tu falou sobre testar, né? Então, imagina se é uma inovação que, se eu quiser fazer ela, vai custar muito dinheiro, né? Faz muito mais sentido eu fazer uma versão menor, gastando muito menos, testar com os clientes para ver se realmente é aquilo. Imagina se eu passo um ano desenvolvendo uma inovação, gasto um dinheirão e na hora que eu vou implantar, não é aquilo, não vai trazer o retorno esperado, né? E acaba causando uma frustração ali, que é muitas vezes o que faz as pessoas pararem de inovar depois. Então, fazer esses testes antes, eu acho que mitiga risco, mitiga alto investimento, mitiga muita coisa que pode dar errado lá na frente, né? Estamos chegando aqui ao final, então, finalizando o podcast. E antes de finalizar, queria pedir para o Tamires uma dica ou uma fonte de conhecimento aí sobre o tema, sobre inovação. O que a galera pode procurar, como que a galera pode procurar? Bom, me ajudou muito quando eu estava estudando sobre inovação e a começar a pensar sobre inovação. Então, se, por exemplo, o seu provedor ainda não discute esse tema, ou se ele discute de forma muito tímida, um livro chamado Organizações Financiais. Esse livro, eu digo que ele foi um divisor de águas para a minha visão aí de tudo, né? Até da minha vida pessoal mesmo, porque ele fala de forma muito didática, muito, muito simples, né, desse novo normal, né? E olha que ele não foi escrito agora, ele foi escrito bem lá atrás, né? Então, foi um livro que me ajudou muito a entender esse universo. Foi sobre o benchmark, que eu acho que é uma principal ferramenta de baixo custo para a gente começar a inovar, né? Olhar o que está sendo feito no mercado, olhar o que deu certo no mercado e olhar o que deu errado no mercado. Acho que tão importante quanto olhar o que deu certo, o que estão fazendo, é olhar o que deu errado. Porque o errado, ele ensina muito mais. O que falhou, né, ele ensina muito mais de por onde foi o ponto que deu errado ali, né? Então, o benchmark, ele pode ser feito, tem esse termo aí, né, em inglês, mas, na verdade, o benchmark é compartilhar, troca de experiência, conversar com o teu concorrente, muitas vezes, né, de que tem mercado para todo mundo, vocês não precisam ser inimigos, né? Às vezes um bate-papo, cara, o que tu está fazendo aí? Né? Eu vejo que na área de TI, essa tendência ela é muito feita, assim, né? Tipo, cara, eu tô com um problema aqui técnico, né? E eu não tô conseguindo resolver. O que tu faz aí? Então, essa abertura, né, de entender como é que o outro fez e aprender com os erros, ali as equipes elas já fazem, né? Eu acho que falta um pouquinho para as lideranças, para os provedores e para a estratégia fazer também, né? Então, uma dica que eu dou é, olhe para o mercado, olhe o grande, mas olhe o pequeno, olhe o que está fazendo, que é do seu porte, olha o que deu errado, converse com as pessoas que estão fazendo alguma coisa errada, dá uma ligada, né? Às vezes, olha, eu sou do provedor tal, né? Eu vi que você está implantando aí um novo sistema de atendimento, como foi que você fez isso? Qual foi os desafios que você teve? É perguntar, né? Não tem outro caminho, né? Já que a gente precisa fazer as coisas de forma mais rápida, você pode sim fazer uma formação, você pode fazer um curso, você pode trazer um profissional para dentro da sua empresa para fazer uma consultoria, mas tudo isso leva tempo, né? Então, eu digo que o principal caminho aí mais rápido para quem quer começar é justamente estar aberto a sugestões, aos inputs e as críticas e sugestões dos clientes e também olhar para o mercado e ver o que está acontecendo, né? Estar atento aí, né? Estar atento
as mudanças e estar atento se eu preciso daquela inovação, se isso faz sentido para mim. Aí no ramo do marketing, por exemplo, eu sempre falo para alguns clientes quando eu trabalho com projetos de mentoria de marketing. Eu quero estar em todas as redes sociais. Tá, mas você precisa estar por quê? Né? Você precisa do Twitter para quê? O teu cliente está no Twitter? Se o teu cliente não estiver no Twitter, tu só vai... Tá, vai ser legal tu ter o Twitter ali, você vai acrescentar mais um passo, né? Mas qual é o resultado que isso vai trazer? Então, assim, perguntar o porquê. Outro livro também que me inspirou muito, e que eu posso deixar de dica, é do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Né? Acho que esses dois livros aí, eles falam de formas muito, muito didáticas, né? Muito descomplicadas, e ajudam bastante, né, a gente. Então, comece pelo porquê. Por que eu tenho que fazer isso? Né? Para quê? Qual é o resultado? Né? Quando a gente entende o porquê que eu estou fazendo algo, a gente se compromete muito mais com o resultado. Né? A gente consegue ter mais clareza das ferramentas. Né? E o terceiro passo, que eu deixo de dica, é conhecer, sim, as ferramentas. Né? Eu não gosto de me vincular a nenhuma ferramenta. Ferramenta, quando eu falo, são os métodos, são os sistemas, né? São as abordagens, as formas de fazer alguma coisa. Né? Eu usei bastante o Design Thinking, usei bastante o Scrum, né? Só que eu usei de forma mais desfragmentada. Eu não cheguei lá e falei, gente, agora estamos fazendo o método Scrum. Até porque isso assusta, a pessoa não sabe nem o que é, né? Não, vai fazendo, né? Pega um pouquinho uma metodologia que deu certo, uma etapa ali, a forma de repente, reunir e de gerir os projetos de forma de mais autonomia, foi o que eu usei bastante do Scrum. Isso porque eu entendi que a minha equipe era uma equipe que demandava por autonomia, ela queria autonomia, ela precisava de autonomia. Então, quando eu decidi usar, qual é a metodologia que eu vou usar para trabalhar com a equipe, para que eles estejam confortáveis com isso? O Scrum, algumas etapas ali me ajudaram. Quando eu fui para a resolução de problemas, né, para tentar usar resoluções complexos ali, eu usei diversas ferramentas da ISO, né, que é uma parte da minha formação, Ishikawa, que é, né, ali uma espinha de peixe, usei também o Design Thinking junto com isso, né, usei ali alguns processos de prototipação, né, fui para a administração do PMBOK. Então, assim, conheçam todas as ferramentas possíveis que forem possíveis e só perguntem, essa ferramenta ela está de acordo com a realidade da minha empresa e da minha equipe? Se tiver, aplique, né? E menos glamour, né? Menos glamour por trás disso, né? É mais fazer do que, de fato, dizer assim, estamos fazendo Scrum, estamos usando Design Thinking, estamos usando Ishikawa. Não, faz. Implanta. Vai vendo se dá certo, se não dá certo, a gente troca a ferramenta e vai se adaptando. Então, essa é a outra dica que eu deixo aí para quem quiser começar e trabalhar nesse plano de inovação. Falou ali o Simon Sinek, tem até um TED Talks bem famoso, né? Falando sobre o Golden Circle também. Acho que é curtinho, o pessoal tiver curiosidade de escutar, é bem interessante também. Tamires, queria te agradecer muito pela participação. Acho que foi muito interessante, tanto para os ouvintes, mas para mim também eu acho que eu aprendi bastante com alguém que tem tanta experiência. Inovação é um assunto que eu adoro escutar, adoro conversar sobre, adoro estudar também. Então, obrigado pessoalmente também por isso. Queria agradecer também todo mundo que está escutando. A gente trouxe a Tamires aqui hoje porque ela tem uma vasta experiência. E, Tamires, se alguém quiser conversar contigo, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, sobre a empresa que você trabalha, queria que falasse um pouco sobre aí como que pode entrar em contato. Legal. Bom, a empresa que eu trabalho hoje, né, que eu estou nesse projeto de reorganização de processo, é a Prontonet. A Prontonet, ela foi um dos primeiros provedores aí, né, regionais da região amazônica. Ela tem uma tradição aí de mais de 20 anos. Né? Ela foi uma fusão de duas empresas. Então, o Instagram dela é @prontointernet, né? Então, quem quiser ir lá, o Facebook é Pronto Internet também. Tá? O site dela é www.pronto.net.br. Tá? Então, quem quiser conhecer, né, a Pronto, ela tem aí uma história muito bonita de desafio de fazer telecom na região amazônica, né, de estar conectando cidades como Belém, ao Amapá, né, passar pela Ilha do Marajó, que é um desafio gigante. Né? Então, eu particularmente acho muito bonita a história da Pronto. Quem quiser conhecer, é só seguir lá. Tá na luta, como todos os outros provedores regionais, tentando se reinventar, tentando lidar com concorrência, né? Bom, e o meu Instagram, ele não é profissional, mas está aberto, quem quiser seguir é o @tami, T-A-M-I, Virgílio, V-I-R-G-I-L-O, tá? Então, ele está lá aberto. Lá, os conteúdos que eu publico são diversos conteúdos de autoconhecimento, de mercado, de carreira,
Então, quem quiser conhecer, está um pouquinho lá, né? Então, os meus contatos vão estar aí, né, embaixo na descrição, na legenda. Quem quiser, né, trocar informação, quem quiser me dar uma dica, quem quiser não concordar com nada do que eu falei, falar, Tamires, eu acho que você não é por aí, estou super aberta, eu acho que isso enriquece a gente, né? Os conceitos que eu trouxe aqui foram coisas que fazem sentido para mim, eu sempre falo isso, né, porque eu acho que a gente não tem que tomar como verdade nada, eu acho que existem muitas verdades e todas têm uma coerência. Então, as coisas que eu trouxe aqui foi daquilo que eu vivi, daquilo que eu acredito, daquilo que deu certo para mim, né? E a gente não tem como saber como vai dar certo para você se não tentar, né? Então, quem quiser trocar experiência, meus contatos vão estar aí, me passem aí, né? Eu estou super aberta, adoro conversar, eu falo pra caramba, sou comunicadora de essência, falo muito, né? E quero agradecer, assim, imensamente. E hoje eu estou inovando também, porque eu sempre conversei muito sobre coisas que eu acredito presencialmente, em treinamentos, em palestras, em rodas de amigos. E hoje é o primeiro podcast que eu gravo, né, de forma muito especial. Então, hoje eu também estou inovando em algo, né? Hoje eu também estou rompendo aí a barreira do medo do que eu vou falar, se o que eu vou falar está certo, se está errado, se falei bacana, se falei bonito, se não falei. Eu também estou inovando. Então, o caminho é esse. Não tem receita de bolo, né? É arriscar. Show de bola, Tamires, show de bola. Queria também pedir o pessoal seguir na plataforma que estiver ouvindo a gente, né? Se for no YouTube, se inscrever, se for no Spotify, seguir aí o nosso podcast. Queria falar também sobre as nossas redes sociais, então, Facebook, só procurar lá a Cianet, no Instagram, o Cianet Labs, o laboratório de inovação da Cianet, @Cianet Labs, Labs se escreve Labs, e também o blog da Cianet, que tem muito conteúdo interessante para esse universo de provedores. Então, quem quiser acompanhar lá, tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que vão ver. Tranquilo? Queria agradecer mais uma vez a Tamires pelo tempo disponibilizado, pela intenção e atenção aí também nessa nossa conversa. Agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente e até o próximo Provecast. Obrigada.